falar um pouco sobre a legislação? Eu sou Silvana Barbosa e você está no canal Alox. Então, vamos pensar em termos de legislação. O que é legislação? Ok, são leis. As leis que regem um determinado país, uma determinada situação, um determinado estado. Então, legislação fala de leis. E a gente vai falar um pouquinho aqui da legislação que rege a educação do Brasil. Certo. A principal lei do Brasil é a Constituição Federal. A nossa última Constituição, ela data de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã. Por quê? Porque é a Constituição que mais avança em relação aos direitos da população, em relação aos direitos de toda a sociedade brasileira. Então, ela enfatiza muito isso. A gente sai de um período militar, onde os direitos eles eram bem restritos, e ele passa por uma situação onde os direitos são reconhecidos, são valorizados. A gente trabalha muito essa questão de direitos nessa Constituição. Então, a primeira coisa que o professor precisa ter claro é que quando ele trabalha com educação, ele trabalha a partir de um direito. E se ele trabalha a partir de um direito, é diferente de você trabalhar, por exemplo, numa loja, na iniciativa privada. Por quê? Apesar do Código do Consumidor ter os direitos, né, do Código do Consumidor, o dono do estabelecimento pode simplesmente fechar. Não vou mais trabalhar nesse local por N motivos. Diferente quando a gente está falando de uma escola. A escola ela não vai simplesmente fechar porque alguém determinou que fechou, não. Ela está lá para atender uma necessidade da população. E essa necessidade tem que ser atendida de acordo com o que rege a Constituição, não é de acordo com o que dá na cabeça do professor. Ele não pode simplesmente fazer uma coisa da cabeça dele. Ele até pode inovar sim, ele até pode criar sim, mas sempre baseado nos princípios dessa legislação. Ele não deve ir na contramão dessa legislação, porque senão ele não vai estar cumprindo o seu papel de servidor público, e também na parte da educação privada, porque a educação privada também não pode simplesmente fazer o que dá na cabeça a partir do nada. Tem que ter uma legislação por trás dela, e é a legislação que rege toda a educação brasileira. Então, a gente tem a Constituição de 88, que é o foco do trabalho do professor. Então, ele tem que conhecer, ele precisa dominar essa legislação, né? O professor, quando ele está dentro da universidade, ele estuda muita coisa porque é muito amplo. Além dele estudar o próprio conteúdo que ele vai ensinar para o seu aluno, ele vai aprender o que rege a educação, ele vai aprender a legislação da educação, ele vai aprender de psicologia para trabalhar com seus alunos, ele vai aprender de didática para saber como ensinar o conteúdo para o seu aluno. Então, é uma gama de conhecimentos muito grande, e cabe ao professor também ir atrás de um conhecimento maior. Então, um deles é dominar toda a legislação que rege essa educação, para que ele não faça besteira, né? E quando eu falo para que ele não faça besteira, é porque ele não faça besteira mesmo. Já ouvi muitas vezes, né, essa frase: quem pode manda e quem tem juízo obedece. Dentro de uma educação, não é bem assim. Você não pode mandar qualquer coisa se você não tiver pautado pela legislação. E se você é um bom profissional, um bom professor, e vier alguma ordem, né, de qualquer segmento que ele não atenda a essa necessidade da legislação, você tem condições de estar questionando, né? Então, olha, isso daqui é uma coisa que não está de acordo com o que se espera dentro da legislação brasileira, dentro da Constituição brasileira, em termos de educação. Abaixo dessa legislação tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996. Ali esmiuça muito sobre o que a educação faz, como a educação faz, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Então, todo professor precisa conhecer minuciosamente essa legislação. Ele tem que ser como se fosse, vamos pensar, uma Bíblia. Ele tem que ler, reler, entender, questionar, discutir, aprender, trocar ideias. Então, é uma lei que ele tem que dominar.
Ele não pode simplesmente passar o olho na LDB, não, ele tem que dominar. Lógico que na sua formação, em 1, 2 anos, você talvez não consiga dominar tudo isso, mas cabe a você estar se dedicando ao máximo para dominar a partir do momento que você conhece. Você não precisa saber os capítulos, você não precisa saber os detalhes da lei, mas você precisa conhecer totalmente o seu objetivo e qual que é o seu fundamento, né? Bom, conhecendo a LDB, você precisa conhecer o Estatuto do Magistério do seu estado. Por quê? Porque como professor, você tem muitos deveres, e você tem muitos direitos. Se você não conhece o que você pode fazer e o que você não pode fazer, você corre o risco de ser inocente nessa situação e cometer gafes desnecessárias. Então, é importante, é fundamental que você conheça essa legislação que te rege. Porque muitas vezes você está sozinho dentro de uma sala de aula e aí tem alguma situação que, se você não conhece a legislação, você pode realmente tomar atitudes e decisões totalmente inadequadas. E faz também parte do seu rol de conhecimentos conhecer o Estatuto do Adolescente, né, da criança e do adolescente, o ECA. Você precisa saber aquilo que você pode falar para o aluno sem constrangê-lo, aquilo que é obrigação do aluno, aquilo que o aluno pode fazer, como que você pode repreender o aluno, como que você pode ajudar o aluno sem que tenha uma situação vexatória. Então isso é importante, por quê? Porque você é um servidor, você está lá preparando esse aluno para a vida adulta, né? Mas existem leis que amparam todos os direitos dessa criança e desse adolescente. E se você não conhece, aí você acaba entrando no senso comum, tomando atitudes que você tomaria com uma criança que fosse o seu filho, o seu sobrinho, um vizinho, e não é essa a ideia de como se trabalha com as nossas crianças e adolescentes. A gente precisa estar pautado numa legislação, né? Por isso que eu repito, a gente tem que estar dominando essa legislação. Então o ECA tem que ser conhecido assim de ponta a ponta. Você não pode ter uma ideia do ECA, você tem que conhecer mesmo o que você pode e o que você não pode fazer. Bom, conhecendo toda essa gama de legislação, você precisa conhecer os planos curriculares nacionais. O que é isso? O que foi estudado pelo MEC, né, que é o Ministério da Educação, o que foi estudado por ele para que se seja passado na sala de aula para os seus alunos de forma mínima nacionalmente. Então, existe aí um currículo mínimo nacional. É lógico que tem a diversidade regional, que ela tem que ser respeitada, ela tem que ser observada, ela é importantíssima que ela seja acrescentada dentro do currículo, lógico, mas existe algo mínimo que tem que ser cumprido. E esse mínimo você também precisa conhecer para dar conta dentro da sua sala de aula. Porque quando você estiver lá na sua ponta dentro da sala de aula, é você que vai estar trabalhando. E aí, para você trabalhar, você tem que saber o que é o mínimo que eu tenho que trabalhar com os meus alunos e é o mínimo que eles tenham que atingir, né? Não é só o mínimo que você tem que fazer. Na realidade, não é isso. É o mínimo que eles têm que atingir. Então, é diferente um pouco o foco. Não adianta você trabalhar o mínimo e eles não atingirem nada. Eles têm que atingir o mínimo. Então, para isso, você tem que estar pensando como que você vai trabalhar de acordo com tudo isso que você estudou em termos de legislação. Bom, aí você tem que começar a aprender também as habilidades e as competências, né? Como que o aluno, o que ele precisa ter de habilidade, o que ele precisa ter competência em cada série, em cada disciplina. Nesse momento, você passa a focar a sua disciplina dentro das séries que você trabalha. Se você é professor de 1º ao 5º ano, você é polivalente, então você vai estar trabalhando todas as disciplinas. Se você está no ensino fundamental 2 ou no médio, você tem algumas disciplinas específicas, como matemática, história. Então, você precisa aí conhecer quais são as habilidades de cada série que você trabalha, para que você prepare as suas atividades a partir dessa gama de necessidades que seus alunos vão estar precisando. Aí você tem que conhecer também o currículo. O que é o currículo? O que você vai trabalhar para atingir aquela habilidade, aquela competência?
né? No caso de história, eu vou trabalhar o quê? História do Brasil, história da escravidão, história da Revolução Francesa. Eu vou estar definindo, não sozinha, né, com a equipe escolar, o que cada série vai estar trabalhando para quando chegar no final do ensino fundamental e do ensino médio, o aluno tenha conseguido conhecer a maior gama curricular possível e preencher todas as habilidades necessárias e as suas competências para que ele seja um cidadão aí capaz de estar inserido na sociedade da melhor forma possível. Bom, além de você conhecer tudo isso, você tem que conhecer o projeto político-pedagógico da escola. Esse projeto político-pedagógico, ele tem um tempo, né? Geralmente é 4 anos, tem alguns estados que é 3, mas na maioria são 4 anos. E ele vai sendo alterado de ano a ano. Mais para frente a gente vai trabalhar bastante sobre o que é o projeto político-pedagógico, mas é a linha que a escola vai tomar, né? Então, por exemplo, a base daquela determinada escola é que vai ser uma escola democrática. Então, ela vai trabalhar tudo que é democracia na prática naquela escola. Uma outra escola, ela já vai ter uma ideia mais de assistencialista. Então, ela vai estar trabalhando com outras entidades, como sensibilizar as crianças e adolescentes para serem prestativos na doação de alguma coisa para entidades. Então, cada escola tem aí uma linha política pedagógica. Então, dentro dessa linha política pedagógica, você vai estar preparando as suas aulas. No primeiro exemplo, eu tenho lá uma escola democrática, né? Então, se você está trabalhando qualquer assunto na sua sala de aula e a minha escola é uma escola democrática, provavelmente eu precise ouvir esses alunos. Eu preciso pedir opinião desses alunos. Esses alunos precisam participar de forma ativa nas minhas aulas. Aí sim eu vou estar cumprindo, né, o projeto político-pedagógico da escola, que é uma escola democrática. Bom, além de tudo isso que eu falei, a gente tem que conhecer o plano de gestão da unidade escolar, que ele acompanha a proposta pedagógica. Então, ou é 4 ou é 3 anos que ele se muda. O que é o plano de gestão? O plano de gestão é como os gestores, né, diretores, vice-diretor, coordenador pedagógico, secretaria, como que esse grupo de funcionários, junto com os professores, vão construir aquela escola democrática que o plano do projeto político-pedagógico determinou. Então, seria como que a gente vai atingir aquele objetivo. Por isso que ela acontece periodicamente, porque você leva, por exemplo, 4 anos, e aí você vai avaliando ano a ano se você está chegando na escola democrática que você quer, que você definiu, e aí, se não, você vai organizando para que a escola chegue aí nesse objetivo, e depois de 4 anos, avalia se chegou. Nossa, maravilha, chegamos em 40% de uma escola democrática. Então, vamos continuar nesse processo? Não, vamos mudar esse processo? Vamos para outra forma de escola? Então, é importante que você conheça aí esse plano de gestão, porque é ele que vai dar a linha, né, que a escola vai seguir durante um período. Bom, aí a gente tem que conhecer as regras da escola, né? O professor geralmente trabalha em mais de uma unidade. Esse eu acho que é um problema de conhecer as legislações internas de cada unidade. Por quê? Porque o professor tem muito trabalho e para ele se debruçar em cima de cada uma dessas legislações, ele precisa de muito tempo. Então, aí a importância de que os gestores passem essas informações o máximo possível, deixe esse material de acesso, passe esses materiais para os professores, de preferência de forma virtual, para que o professor possa consultar sempre que tenha necessidade, para que o professor saiba o que ele pode ou o que ele não pode fazer em determinada escola. Cada escola tem a sua regra, tem as suas características. Cada gestor, cada diretor tem a sua forma de ver a escola, né? Lógico, dentro da ideia da democracia, dentro da ideia da Constituição, dentro da LDB, dentro do ECA, mas tem as suas particularidades. E essas particularidades, quando o professor ele vem de várias unidades, às vezes ele fica meio perdido, então ele precisa de muita ajuda aí da própria equipe escolar para que situe ele dentro de uma determinada escola. Eu trabalhei com alguns profissionais que trabalhavam em mais de 4 unidades, né? Cheguei a conhecer profissionais que trabalharam em 5. E aí era uma coisa assim muito difícil. Eles trabalhavam segunda numa escola, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra e sexta na outra. E eles falavam da dificuldade que
cada escola tinha no trato, no relacionamento e nas relações humanas. O que numa escola pode, na outra não. Então, nessa situação é muito difícil, realmente, para o professor dominar, né, toda essa legislação específica de cada escola. E aí o trabalho fica, no meu ponto de vista, truncado. Mas ele é necessário porque o professor precisa trabalhar e, geralmente, ele não consegue trabalhar numa única unidade, o que é um dificultador. O ideal era que o professor ficasse numa unidade escolar e durante um tempo, para que ele ficasse alguns anos, que ele absorvesse o conteúdo e as características daquela unidade e as características desse profissional também fossem distribuídas na unidade, de forma que um contribuísse com o outro. Então, essa ideia do professor, esse ano está numa escola, no outro ano está em outra, no outro ano está em outra, é um dificultador, que às vezes é necessário, né? Mas é um dificultador. Bom, fora ele conhecer as regras da escola, ele precisa conhecer os resultados das avaliações externas e internas daquela unidade que ele trabalha. Por quê? É a partir do conhecimento que o aluno tem, da aprendizagem. Então, as avaliações institucionais medem o que o aluno aprendeu, o que o aluno não aprendeu. Então, o professor sabe se aquela determinada classe ela tem dificuldade em matemática, em história, em inglês, em português, quais as maiores dificuldades, se ele atingiu o mínimo necessário para aquela série, se ele superou a expectativa. Então, é muito importante o professor ter essa noção logo no começo do ano, porque ele vai preparar a partir disso. Ele sabe se ele tem uma sala mista com alunos com muita facilidade, outro não. Então, a partir disso, ele não vai ficar preparando atividades mesmas, sem evoluir na aprendizagem. Então, é fundamental que esse professor conheça toda essa demanda de avaliação, tanto a interna, né, quanto a externa, para que aí ele tenha realmente noção do que ele vai estar preparando. E ter noção quais são as metas para o período de 4 anos que o plano de gestão determina, ou 2 anos, ou o tempo que for necessário. Então, se a meta é que aqueles alunos aprendam X e ele está muito aquém daquilo, ele sabe que ele vai ter que estar avançando no sentido de preparar mais atividades que exijam e que façam, que ajudem aquele aluno a aprender aquilo que foi predeterminado. Então, ele precisa conhecer essas metas para que ele saiba o que ele vai estar preparando e não preparar a mesma coisa. Senão, o professor vai preparar uma atividade que o aluno já conhece. E aí, o aluno não está crescendo em termos de aprendizado, né? Então, é muito importante que ele conheça essas metas. E aí, somente aí, que o professor começa a trabalhar. O professor ele usa muito um termo que fala: o aluno precisa ter pré-requisito para o ano seguinte, né? Quem é professor sabe muito bem o que é isso. O aluno não tem pré-requisito para poder acompanhar. Então, aí eu deixo, né, a minha ideia de legislação. O professor precisa ter pré-requisito de legislação para poder ser um bom professor. Se ele quer realmente se destacar, se ele quer realmente entender a sua turma, se ele quer realmente criar uma situação favorável para o aprendizado desses alunos, ele precisa conhecer toda essa legislação que eu te falei e de forma a dominar. Isso você não aprende de um dia para o outro, você vai levar alguns anos para dominar isso. Mas é alguns anos, não pode ser a carreira inteira, não pode ser os 30 anos de magistério que você está lá. Então, você tem que ser o mais rápido possível no sentido de dominar esse processo de legislação, saber que ele muda. Então, a gente tem legislações novas sobre avaliação, sobre relação interpessoal, sobre recuperação. Então, são legislações novas que são inseridas dentro de todo esse processo. Então, quanto mais rápido você dominar as legislações amplas, né, que é a Constituição, a LDB, o ECA, melhor para você enquanto profissional, porque aí com certeza você vai conseguir construir um trabalho de melhor qualidade. Eu tenho certeza que é isso que todo professor deseja e quer, né, no seu processo de profissão. Então, é isso. Agradeço a presença de vocês. Vocês estão no canal Aloxi. Se vocês gostaram, dá um like, entra no canal, se inscreve e vocês vão estar recebendo aí todas as nossas orientações. Até amanhã, às 16 horas, no canal Aloxi.